irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui na página do GEAL. É um prazer estar com vocês nessa noite, para a gente falar aqui um pouquinho, para a gente poder construir um diálogo. Então vamos elevar boa noite a todos vocês que estão aí na página do GEAL. É um prazer estar aqui falando com vocês e principalmente podendo trazer uma palavra. Então, neste momento, eu gostaria de pedir para que a gente fizesse a elevação dos nossos pensamentos, numa prece inicial. Vamos pensar e pedir, mandar os pensamentos a todos os nossos mentores, pedindo que nos acompanhem, que nos traga paz, que a gente tanto busca, e principalmente nos coloque em contato com aquilo que nos leva ao crescimento. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Denis Ângelo e a convite do Grupo Espírita André Luiz, eu venho falar com vocês nessa noite sobre a importância do perdão. O que aconteceu? Eu recebi esta semana, nesse período de quarentena, muitas pessoas comentando, nas minhas redes sociais o quão difícil é o perdão. E aí eu comecei a refletir sobre o que falar para vocês. Então eu já fiz uma palestra há um tempo atrás, no próprio André Luiz, onde eu falei sobre contrários. Contrários em relação àquilo que a gente espera e às vezes a gente é surpreendido. E o perdão tem muito mais a ver, a ter uma relação com nosso crescimento, com a nossa evolução, do que o propriamente dita do outro. Então eu aproveito para dizer para vocês que eu vou citar ao longo deste bate-papo umas citações do livro da Hermance, que é o Reforma Íntima, Sem Martírio, no qual é um livro que eu estou lendo novamente, por conta de um projeto que eu tenho junto com a Érica. Então, assim, o que a gente pode falar sobre o perdão, né? O perdão, ele não consegue, a gente não apaga do nada todas as mágoas, não é do dia para a noite que a gente apaga aquela realidade que nos provocou, né? Ele é processual. A gente só sabe quando começa, ou seja, a gente só tem noção do perdão quando a gente começa a pensar que o nosso coração ali está dando o primeiro passo para o perdoar, né? Mas enquanto a gente sente uma resistência, é porque ainda a gente não está disposto a perdoar e a gente precisa falar sobre isso. Não é ruim não perdoar, pelo contrário, às vezes também a gente precisa entender esse perdão para não ser só da boca para fora. Mas principalmente, talvez aquele perdão, aquele pedido que foi feito, ele não vai ser capaz de tirar de mim tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que provocaram, né, de ruim. Então, não é problema a gente perdoar e perceber que ainda a mágoa está com a gente. Então, esse é o momento que muitos autores falam que é o momento do enfrentamento. O que é o enfrentamento? É esse momento onde você já enfrentou com o indivíduo ou com a situação, te deixou chateado com a realidade que nos machuca, e você fez esses questionamentos, né? Você já enfrentou aquilo que lhe causa mágoa. Então, é nesse momento que a gente pode dizer que Deus é tão onipresente que Ele vai realmente nos preparar, né, para essa, vamos dizer, para esse perdão. Ele vai nos preparar e realmente vai nos conectar. Por exemplo, quando a gente dá o primeiro passo para aquilo que a gente quer perdoar, Deus vai nos capacitando, vai nos trazendo algumas situações que a gente vai percebendo o quanto que Ele está presente. E a gente tem que lembrar muito mais em relação ao perdão, também algumas frases que a gente ouve bastante, né? E ele é bem radical quanto a isso, como, por exemplo, se alguém um dia bater, oferece a outra face. Ou quando não, se for preciso, perdoe 7 vezes 7, 70 vezes 7. E aí a gente tem uma relação de que o 7 é o número do infinito. Ou seja, a gente vai estar aqui e não vai ter fim tantas vezes que nós vamos precisar perdoar. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar, né, de ser humano. Pelo contrário, né, a gente vai continuar sendo humano e aí a gente vai se ferir.
Então é assim a vida, a gente vai continuar sendo sensível, a gente vai continuar percebendo. E eu recebi uma pergunta de um amigo meu quando eu falei dessa palestra, tipo assim, o que ele assistiu e ele questionou o passo do perdão. Eu acho que o primeiro passo é tentar. O primeiro passo é a gente se colocar no lugar do outro, principalmente porque o outro às vezes nem sente o que você carrega de mágoa, nem sente o que você tem aquele pensamento em relação a ele. E quantas vezes, talvez, a gente também está nessa situação de que nós estamos magoando o outro e que às vezes a gente nem sabe e que a gente está magoando. E às vezes a gente fica se martirizando, a gente precisa ficar pedindo perdão. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, num dos capítulos desse livro, do Reforma Íntima, da Irmãs, eles falam sobre a sábia providência, que é o do esquecimento. Quantas vezes a gente já esqueceu de algo que nos aconteceu, de algo que nos martirizou, de algo que nos incomodou e que talvez nós também causamos aos outros. É o poder do esquecimento. E vamos mais além ainda no livro, ela também cita quantos de vidas passadas a gente não traz, né? A gente também não pode ficar carregando, isso aqui é um karma. E aí a gente volta nessa frase que a gente aprendeu, né? Perdoe 7 vezes 7, 70 vezes 7. E aí a gente vai percebendo que quanto mais a gente perdoa, mais eu vou continuar sentindo que a tristeza está indo, eu estou evoluindo, né? Eu estou sendo melhor que ontem. E nesse caminho, a gente precisa entender que não é porque eu perdoo que a tristeza também saiu de mim. Nessas horas, é bom que a gente faça uma conexão da gente, seja pela oração, seja pela música, seja pela meditação. A gente precisa criar um elo de comunicação da gente com a gente mesmo, da gente ter aquele momento nosso, das nossas reflexões, sabe? A gente está vivendo, né, nesse momento, ainda mais em situação Covid, de que a gente não está respeitando o silêncio, a gente não está se conectando com a gente mesmo. Por mais que você queira, né, vamos pegar esse momento, talvez você está aqui ouvindo essa palavra, mas ao mesmo tempo está prestando atenção no que pode estar acontecendo ao redor. Quantas vezes a gente faz isso? E aí a gente também entra num trecho que é assim, a gente está vivendo preso a algo que nem aconteceu ainda, é a famosa ansiedade. E aí a gente se desliga, a gente se desconecta daquilo que é o nosso pensamento. E a gente tem que entender que o perdão, ele é como uma vacina. Então, o que é a vacina? A gente vai colocar o anticorpos para que faça o seu processo dentro do nosso organismo. Então, é assim o perdão. A gente vai colocar algo dentro do nosso coração para que a gente resolva essa situação, mas tem um período. E a gente quer assim, ó, parece que, eu perdoei. E aí vai tirar da gente? Não vai. Então, quando, por exemplo, da gripe, se a gente for tomar a vacina da gripe, vai ter um período para que essa vacina faça o efeito, para que ela entre em contato com o meu organismo. Então, após esse período, é que nós vamos ter o quê? Realmente os anticorpos trabalhando. Então, o que a gente precisa fazer com relação ao perdão e entender a importância dele? Que isso está sendo trabalhado em nós. A gente não pode jamais querer depositar no outro. Então, a gente também precisa entender que a tristeza ou até o sentimento de mágoa, ela nos coloca no eixo, né? Ela faz com que a gente reflita e fale, nossa, como que eu estava confiando nisso? Por que eu estava? E a gente precisa entender que é como se fosse uma travessia. Vamos fazer uma relação bíblica e a travessia do Mar Vermelho. Então, atravessou. Nesse momento, é o nosso coração canalizando, abrindo um elo para a nossa comunicação. E principalmente para o nosso perdão, né? Então, a gente precisa racionalizar. E como que a gente racionaliza isso, né? Muitas vezes esse ódio que a gente guarda,
que é o que a gente pensa do perdão, está com a gente. O outro nem está seguindo, ele está sentindo, a vida dele está caminhando, né? Ele tá ali seguindo os passos dele e a gente está o quê? Convivendo, cada dia a gente está bebendo um pouquinho da ampola do veneno. E aí eu lembro que eu contei até nessa palestra a história da Tupperware. O que é a história da Tupperware? Assim é o perdão. Então, o que a gente faz? Às vezes alguém vai lá e faz algo ruim comigo, né? Então, vamos imaginar que fosse um vômito. Então, eu passei mal. E aí, dentro desse lugar que eu estava sendo tão mal por conta da raiva, do que eu estava sentindo, eu fui lá e vomitei na Tupperware. Era a única coisa que eu tinha na minha bolsa. E aí, então, eu fui trabalhar. Estava indo trabalhar, cheguei no trabalho, e aí a gente faz o quê com esse sentimento que a gente tem? Parece que a gente quer cada hora dar uma espiadinha. Aí a gente chega no ambiente de trabalho, a gente conta, nossa, porque fulano fez isso. Aí a gente vai lá e abre um pouquinho a Tupperware. Então imagina esse cheiro, imagina. Aí a gente chega no meio do dia, na hora do almoço, vai lá e dá mais uma cheirada na Tupperware. E a gente vai fazendo isso ao longo da vida. Às vezes a gente faz isso ao longo do ano. Chega na festa de fim de ano da família, tá todo mundo lá comemorando, aí você vai lá com a Tupperware. Faça essa sensação em relação ao ódio, em relação ao perdão. Quantas Tupperwares você está guardando? Quantas Tupperwares está aí nesse exato momento com você, que você está abrindo? Reflitam. Pensam o quanto que a gente está fazendo, que é o contrário da vacina que eu acabei de falar agora. Ou seja, você está colocando toxinas dentro do seu organismo e essas toxinas estão te gerando um mal tremendo. E é comprovado cientificamente que se você tirar sangue na hora da raiva, você vai perceber o quanto que teu sangue está recebendo essas toxinas. Então a gente pode entender que sim, o ódio, a raiva nos guarda, realmente nos coloca dentro do nosso organismo. Então está nos causando mal. Então reflitam sobre isso, né? Quantas Tupperwares você quer carregar? Quantas Tupperwares você quer que carregue, que esteja junto com você, né? Mas e aí? Você pode me perguntar, quando a gente realmente perdoa? O perdão, ele tem que atingir de um jeito que a gente tem que interpretar o outro. O que seria esse interpretar o outro? Nesse livro também, Reforma Íntima, ele fala propriamente dito pra gente o quanto que nós somos capazes de ser diferentes do ontem. Então a gente está em constante crescimento, constante evolução, mas a gente olha com o outro de uma forma nova. Tá, eu perdoei, mas eu estou dando chance para que essa pessoa se mostre de uma forma diferente, de uma forma de gente nova para isso? Ou não, eu estou simplesmente olhando do mesmo jeito todos os dias para essa pessoa. Então eu não estou dando oportunidade desta pessoa realmente evoluir e nem a minha. Porque eu perdoei, mas eu fico todos os dias apontando para ela e lembrando. Então eu não perdoei. Então, vamos voltar lá no começo, no que eu disse para vocês. A gente precisa entender que se eu perdoei, eu me abri, eu dei o primeiro passo, a mágoa ela não vai sair da noite pro dia. Mas eu também não posso ficar mastigando e lembrando dessas mágoas e fazendo, né? E a gente tem que entender que tem diversos tipos de pessoas que a gente convive e que tem infinitas personalidades. Às vezes tem pessoas que são rudes no dizer, por exemplo, e que nem percebem que causam mal ou que fez alguém ficar chateado. E aí aquela pessoa, que pela ouvir, a maneira como ela ouviu, a maneira como foi dito, a maneira como falaram, ela guarda aquilo. E às vezes a pessoa nem sabe que machucou, nem sabe que magoou o outro. Então o que a gente precisa? O ato de perdoar é perdoar a si mesmo também. O perdão tem que ser inteiramente seu. Ele é um presente ainda mais para nós, né? A gente aliviar essa dor, tirar essa dor da gente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a olhar para o outro, com um olhar de perdão, né? Ah, e aí volto a dizer, não adianta eu olhar para essa pessoa e falar assim, mas você já fez isso? Ah, você fez aquilo. Então, a gente vai criar
um, um clima total de desconfiança e a gente não vai permitir que o outro seja novo. A gente não vai permitir que o outro nos mostre algo novo. Também tem uma história de um judeu que foi capturado na época da Alemanha nazista e quando os soldados chegaram para ele, ele teve que matar a sua esposa, matar seus filhos e foi prisioneiro. E aí então, quando ele foi resgatado, as pessoas perguntaram como que ele foi capaz de perdoar aquilo. E aí ele respondeu que era isto que lhe dava motivo para viver, o perdão, que ele não precisava, ele não tinha como ficar pensando nos atos e que ele tinha que ter a visão do amanhã, a visão do realmente perdoar e enxergar o novo no outro. É claro que quando a gente vê esse tipo de histórias, a gente se conecta e a gente tem que se colocar em que parte que a gente está, né? E a gente descobrir nisso, né, o quanto que a gente tem dificuldade, porque não é vergonhoso falar que a gente tem dificuldade de perdoar, pelo contrário, né? Mas a gente precisa voltar, que se a gente disser que perdoamos, que nós perdoamos, a gente realmente tem que olhar para o novo. Por quê? Tem uma frase que diz assim, ó, um erro não pode se transformar numa vida de erros. E essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer com o perdão. Eu estou perdoando um erro. Isso não quer dizer que a pessoa só erra, que a vida inteira ela só tem esse erro. Então, volto a dizer, perdão ele é algo intrínseco da gente, mas é a oportunidade de eu ver no outro o novo. Aí, a gente tem que fazer uma outra reflexão quando eu estava lendo para falar com vocês, que é a seguinte, a gente só perdoa quem é essencial em nossa vida. Vocês podem reparar isso. A gente briga, mas a gente sempre retoma com essas pessoas. E por quê? Porque elas são importantes, porque elas acrescentam, porque elas nos ajudam nas nossas evoluções. Porque tem pessoas que fizeram e seguiram seus caminhos e a gente nem sente a falta, digamos assim. Mas a gente, na nossa evolução, né, a gente permite o quê? Esse jeito de amar. É essa reforma íntima que a gente tem dentro de nós. E principalmente, né, a pessoa não é um erro cometido. Ela não é o erro e sempre vai ser isso. Agora, reflitam. Quero que todos vocês reflitam com essa pergunta que eu vou fazer. Quantas vezes Deus nos perdoou? Já imaginou se Deus desistisse da gente? Quantos erros a gente cometeu hoje? Quantos erros? Quantos erros a gente cometeu antes de ontem? Mas mesmo assim, Deus, na sua presença, sempre nos olhou de uma maneira o quê? Olha, a gente tem uma nova chance todos os dias. A gente pode olhar de um jeito diferente. A gente vai caminhar e Deus está ali, olhando para a gente dessa maneira. Ou seja, se não deu certo ontem, quem sabe amanhã dá. Ou seja, Ele tem esperança. Ele tem esperança de nós. Assim é Deus. Aí eu escolhi uma frase desse livro que é a seguinte, ó. Evitamos assim confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda o cúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiamento, quando nada mais são que estímulos valorosos para o crescimento. Lembremos que só terão valor real na nossa libertação se dele soubermos extrairmos parte essencial que nos compete interiorizar no fortalecimento de nosso projeto de vida do bem. Ou seja, a gente tem que internalizar esses conhecimentos, essas doutrinas e realmente entender que a gente está num processo evolutivo, um processo de conhecimento. Nós mesmos, a gente precisa olhar para o espelho e perceber o que o Denis foi melhor que ontem, o que o Denis já fez que já melhorou em relação a ontem. E sobre o perdão, a gente precisa entender que ele parte de nós. O perdão, ele é inteiramente nosso. Ele tem que ser
e partir de nós. Então eu quero que vocês reflitam, nesse momento que a gente está aqui conversando, qual foi o passo que você deu para esse perdão? Então, o que você já fez que realmente caminhou, você realmente entende? E você entende a importância do perdão não para o outro, ele é importante para mim, porque eu estou tirando esse peso, essa mágoa, esse sentimento de que eu todo dia estou mastigando, ou por eu olhar, ou por eu lembrar. Mas dê esse passo, chame, dialogue, converse, mas entenda que todos nós precisamos do perdão. E lembre-se também do quanto que nós somos perdoados. Que às vezes a gente se coloca num pedestal, né, no sentido de que eu tenho que perdoar o outro, na questão da inferioridade. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente se julga mais capaz que o outro? E aí a gente acaba pensando o quê? Que aquela pessoa é reflexo de um erro. E a gente fica martirizando. Vamos escolher, né, um crescimento evolutivo, mas realmente em paz, com consciência e colocando em prática os ensinamentos que a gente recebe. Porque enquanto a gente não tem o conhecimento, a gente até está fadado. Mas depois que a gente tem o conhecimento, o que a gente faz com esse conhecimento? A gente coloca em prática, ou a gente coloca na gaveta, e aí a gente acaba caminhando, cada dia, amanhã, esse amanhã, e o hoje, a gente está deixando nessa correria, nesse pensamento. Então, vamos elevar o sentido da palavra perdão, ou seja, o sentido de perdoar, de se colocar no lugar do outro, ter a empatia, mesmo que o outro me feriu, mesmo que o outro me machucou. Mas reflita, se é você que está a cada dia com essa ampola, convivendo, vivendo, ou se realmente está te levando a algum lugar. Reflita da importância do perdão, faça essa pergunta. Se você puder se conectar com você nesse momento, o que você prefere? Tá com um pote de gratidão, de coisas que você tem a agradecer, ou de coisas que você vai criticar? Vamos refletir. Agora, o que leva a gente ficar guardando e guardando essas mágoas? E cada hora a gente está sentindo. Vamos pensar na tapioca, vamos pensar numa comida estragada, num vômito. É isso que a gente está fazendo com esse sentimento. Talvez quando a gente materializa assim, com um exemplo, fica mais lúcido para que a gente entenda, né? Mas é isso que a gente faz com o perdão. E eu tenho certeza que talvez aí, na sua expressão, você está fazendo uma cara de nojo, né? De repúdio. Por quê? Por que a gente coloca o perdão com dificuldade? E aí entra também a nossa questão do ego, a nossa questão do orgulho, que são esses sentimentos que às vezes acabam dominando. E a gente tem que entender que todos nós estamos aqui de passagem, estamos passando por provas, e aí às vezes a gente tem a sensação de que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parece que a gente vai fazendo continhas, né? Vai fazendo continhas lá pro céu. Quando eu chegar lá, serei perdoado. Quantas vezes você perdoou? Vamos lembrar da frase que é dita, né? Talvez te deu um tapa, lembra da outra, ofereça outra face, ou perdoe 7 vezes 7, 70 vezes 7, ou seja, o infinito. E a gente vai entender, quanto mais a gente perdoar, mais a gente está evoluindo, mais a gente está crescendo. Então, assim, o recado maior que eu tenho para vocês é que a gente dê esse passo. Procure, dialogue. Se tem essa mágoa para dentro de você, faça o enfrentamento. O outro precisa entender que isso lhe causa mágoa. Porque se você também não disser, o outro talvez nem sabe e você está com esse sentimento. Mas enfrente. O ato de fazer o enfrentamento. E lembre-se que não é perdoar da boca para fora. Realmente a gente vai ter os sentimentos, não vai ser tirado. E tenha certeza que Deus vai trazer ensinamentos, vai colocar provas para você, de que você vai falar assim, olha, realmente
Deus entendeu a minha colocação, as minhas preces. Então, assim, não tenham medo de dar o primeiro passo para o perdão. Talvez se o outro não lhe pediu, mas você está magoado com isso, fale também. Exponha o seu sentimento. Porque a gente precisa evoluir. E lembre-se, talvez hoje você está no papel de que é alguém que perdoará. Pode ser que amanhã seja você que está pedindo perdão. E assim é o nosso viver aqui, assim é o nosso entendimento. Então, eu gostaria que nesse momento a gente elevasse os nossos pensamentos. Vou fazer a prece final, que é do Emmanuel, que todo mundo conhece, mas que a gente faça uma reflexão realmente do Pai Nosso. E a gente perceba o quanto que a gente pede. E olha só o que ele diz. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Olha isso. Vou ler de novo essa frase para vocês. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Então, tenham todos uma ótima semana e foi um prazer falar com vocês. Pode ter certeza que, assim como você, eu também tenho muito que aprender em relação ao perdão e a gente está aqui em constante evolução. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Boa noite.